Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver essa pergunta aqui da nossa amiga Maria Cleusa. Existe um limite para o IPCA 26 ser pensou ou comprou? Por ser um título de curto prazo, haverá algum momento em que ele não será mais vantajoso em relação a outros tesouros IPCAs? Então vamos tentar pensar aí algumas coisas. É, por que eu falo sempre o pensou ou comprou? Porque se você esperar muito tempo, provavelmente ele vai ficar mais caro, porque ele anda como um relógio, ou quase isso, certo? Mais correto dizer é quase isso, porque ele é um título que a cada dia que passa, ele está mais perto do vencimento, assim como todos os outros, claro, mas pelo fato de ele estar vencendo agora em menos de 4 anos, 15 de agosto de 26 são menos de 4 anos, ele rende como quase como um reloginho. Quem que viu o vídeo que eu falei assim, a verdade sobre o Tesouro Direto? Naquele vídeo, o que eu fiz, pessoal? Eu fui aqui no histórico de preços e taxas. A gente escolhe a opção investir. Vamos trazer aqui. Só fechar essa coisinha aqui. Investir. A gente escolhe ele, que está aqui embaixo. Só que antes de mostrá-lo, eu quero ver aqui, ó, o 23, tá? Porque o 23 é que foi o grande modelo no preço, todos os anos. Esse é o dado que eu quero comentar com vocês. Então, o prefixado 23, aquele mesmo que lá em 2016 era negociado a menos de, olha isso, minha gente, R$ 350. Então, qualquer semelhança com o pré-29 não é mera coincidência. Só que o pré-29 ele está com. Aí a diferença de taxa, né? Olha aqui, ó. Era 16%. O pré-29 está aí com taxas de 12%, a menos de R$ 500. É praticamente a mesma coisa desse pré-23 aqui, em agosto de 16, por exemplo. Tá, mas por que eu estou falando desse título? Porque vocês prestem atenção nessa curva aqui. Vocês vejam que, por exemplo, comprou aqui a R$ 660, vamos supondo, e depois olha o título aqui é 620, poxa, machuca, né? R$ 40. Aí é 7,5%, poxa, machuca. Mas vejam que esse título ele foi quase que um reloginho também o tempo todo. Quando a gente abre a curva, a gente vê que as oscilações de curto prazo enganam muito e que o que faz mesmo a pessoa ter um ganho de verdade no Tesouro Direto é o tempo. É o tempo. E olha aqui o que está acontecendo com o pré-23 nesse finalzinho de vida, já que agora é dia 1º de janeiro de 23, temos vencimento do Tesouro, o Tesouro vai pagar esses títulos aí. Olha aqui, ó, uma linha, pessoal, uma linha reta. Então, isso aqui, o IPCA 26 ainda não está nesse patamar, mas ele está muito perto disso. Voltando aqui para ele, olha só, vejam que em linhas gerais é praticamente o mesmo desenho de curva. Coloca mais 2 anos aqui, vai ficar muito bom. Vai ficar muito boa essa curva de preço. Estou fazendo a curva de preço, não importa o que está acontecendo com a taxa. Então, aí vamos ver assim, ó. Voltando aqui para os comentários. Por ser um título de curto prazo, haverá algum momento em que ele não será mais vantajoso? Depende do que a gente está considerando vantajoso. Então, aonde que ele é vantajoso? Ele é vantajoso justamente na estabilidade. Então é um título que não vai oscilar muito. Então como é que eu posso, por exemplo, hoje a gente está tendo uma alta no Tesouro, né? Hoje, dia 8 de novembro de 2022. Então, pegando aqui o gráfico vamos ver aqui o preço, né? As taxas. A taxa também, né? Porque a taxa também está oscilando bastante. Então, por exemplo, a taxa está dando essa pernadinha para cima aqui no IPCA 26. E o preço? O preço caiu um pouco. Vamos ver aqui. Aí, ó, por exemplo, 3.250, 3.267 caiu R$ 13.
para uma alta em cima de um título que já está mais de 3 mil. Então vejam a escala das coisas. Para uma alta aí de 15 basis points nesse período aqui. Se a gente comparar ele com o 45, que tem muito mais prazo e sofre de maneira muito mais intensa os efeitos da marcação a mercado, tanto para cima quanto para baixo, a gente vai ter uma grande diferença percentual aqui, ó. Então a mesma coisa nos últimos 30 dias. Olha aqui, ó. A taxa do 45 disparou, 5,74. Isso que ainda não está. Isso aqui é o fechamento do dia 7. Ainda não está a abertura, porque esse título aqui, o 45, abriu às 5. Só atualizando aqui que isso aqui é o fechamento ainda. 5,99 ele abriu. Vou dar uma pausa aqui. Então aqui, ó, 5,99. Então olha só o estrago que acontece no preço. Olha ali, ó, 1.129 para 1.095. Ou seja, são R$ 36, mas aqui R$ 36 em cima de 1.000. É 3,5%, pessoal. Enquanto que lá no Tesouro IPCA 26 é menos de meio. Então, aonde que o IPCA 26 é vantajoso? Na sua estabilidade. Ele não vai desvalorizar tanto assim numa marcação a mercado negativa, quando a taxa está subindo, do que, por exemplo, o IPCA 45 e do que, por exemplo, mesmo o IPCA 35. Então, assim, ó, por ser um título de curto prazo, haverá algum momento que ele não será mais vantajoso. Então, assim, ó, se você está pensando em que essa vantagem se refere à estabilidade do papel, pelo contrário, cada vez mais ele fica mais vantajoso. Porque ele fica cada vez mais estável, cada vez mais rendendo quase que uma linha reta, como a gente viu no caso do pré-23. Vou botar de novo aqui. Se a gente abrir aqui o período, vou deixar um ano só. Aí a curva está ruim para olhar. Muito bem. Então, o pré-23, isso aqui é o destino do IPCA 26, que logo, logo vai estar assim, certo? Então, nesse aspecto, não, ele não deixa de ser vantajoso. Pelo contrário, ele se torna cada vez mais vantajoso. Agora, se o seu raciocínio é comprar com uma taxa alta agora, para fazer um ganho de marcação a mercado aí, apostando que o mercado vai relaxar, o que pode acontecer, porque a gente está vendo um mercado muito volátil, aí não. Por quê? Porque justamente a gente viu alguns dias atrás, numa abertura de mercado aí, em que as taxas estavam caindo, e ele aumentou poucos reaisinhos. Então, é para os dois lados, pessoal. É tanto para alta quanto para queda, porque justamente o fato dele ficar andando numa retinha mais previsível, tira os ganhos e as perdas. Tira as perdas de marcação de mercado, entre aspas, mas tira os ganhos também. Então, ele quase que vira um tesouro Selic, mas quase, veja bem, esse quase entre muitas aspas, tá, pessoal? Não tirem do contexto o que eu falo, certo? Então ele quase que vira, porque ele fica muito estável. Então, mas aí ele não tem a vantagem do prazo. Claro que não, não tem. A vantagem, por exemplo, de você ficar acumulando aquela taxa mais alta por mais tempo, e aí você pega uma taxa de 6% no IPCA 45, olha, gente, 20 anos, 20 e poucos anos, de uma taxa inflação mais 6% num título público, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem escrever aqui no canal que vai vender um título desses, eu vou banir na hora, certo? Então, assim, são coisas muito diferentes, muito diferentes. Aí o IPCA 26 não é vantajoso. Por quê? Porque ele não tem prazo para você acumular esse juro composto. Mas também o IPCA 26, ele não vai te dar aquela sensação, aquela dor de cabeça. Puxa, comprei tudo ontem a 5,90 e agora o título está 6. Isso não vai acontecer, porque você vai ver a diferença de preço ali, vai ser irrisória no IPCA 26. Agora, já no IPCA 45, você vai ver a diferença de 1, 2, 3%, depende do movimento da taxa e do dia, certo? Então, é nesse sentido. Então, assim, ó, a vantagem é só com relação à estabilidade da carteira. Então, se você quer uma carteira
mais estável, sem tanto pula-pula, né? Sem tantas quedas abruptas, essa coisa toda, deixa uma parcela maior de Tesouro Selic em primeiro lugar e IPCA 26 na sua carteira, que ela vai andar mais lisinha e vai andar como o finalzinho ali da reta da curva, né? Da curva que se tornou reta do, por exemplo, prefixado 23, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.